Pastorzão, vamos, primeira coisa, antes da gente entrar aqui em qualquer pergunta, Boas Novas Church, qual é o segredo que parece que Deus entregou BH na mão desse cara? Que sucesso incrível que você vem tendo com a igreja na execução do seu trabalho. Eu fico muito feliz quando eu escuto isso, porque muitas pessoas têm repetido isso e eu começo às vezes até assim, falar assim, cara, qual que é a imagem que as pessoas têm? Porque quem tá lá dentro, pra mim, é a minha igreja. Eu que tô lá naquela rotina, é a minha igreja, né? Mas realmente eu escuto muito esse comentário. Agora sim, antes de qualquer coisa, Belo Horizonte é uma igreja, é uma cidade muito relevante dentro do contexto evangélico. Né? Nós estamos falando de Lagoinha, da sede da Quadrangular, nós estamos falando de Getsêmen, do pastor Jorge Linhares, pastor Jeremias Pereira, da Presbiteriana, e tantos outros, né, que já passaram naquela cidade, pastor Jerônimo Onofre da Silveira. Então, assim, Belo Horizonte é uma cidade que ela é relevante. Há uma unção sobre aquele lugar, né, muitos profetas, muitos adoradores, né, muitos ministros foram levantados naquela cidade. E o que eu penso ser diferente na Boas Novas é que eu fui de uma igreja que ainda vinha naquele velho hábito da religião, algumas doutrinas um pouco contestável, apesar de ser extremamente grato, né, e jamais ter a intenção aqui de expor ninguém ou de difamar ninguém. Mas o que eu entendi? Eu vim do mundo, eu não era crente, eu não era convertido, e eu quis fazer na igreja tudo que eu não concordava, que eu via que era tóxico pro evangelho. Que eu de fora, não sendo criado por família evangélica, não sendo criado por pastores evangélicos, como pai, como mãe, né, eu tive uma percepção totalmente de quem vem para a igreja. Então toda a percepção que eu tinha, que eu falava assim, cara, isso não é saudável, isso não é legal, isso cansa, isso machuca, eu tento todos os dias fazer diferente. É difícil, porque às vezes eu consigo, mas meu líder não consegue. Às vezes eu consigo tratar as situações de uma forma humana, cristã, né, mas eu também erro. Mas eu aprendi que se o líder erra, ele tem que pedir perdão, ele tem que pedir desculpa. Eu não sou super-herói, não tenho a pretensão de ser. Eu sou humano. E assim, o que a gente tem tentado fazer é tratar o outro com respeito, tratar a dor do outro com respeito, né? Tentar entender as pessoas e, no dia de culto, nos nossos eventos, nas nossas aulas, tudo vira um motivo de muita alegria. Então é uma igreja muito feliz, muito alegre, muito vibrante, né? Eu sou muito enérgico. Eu sou muito animado, eu sou muito assim, eu falo alto, eu grito, eu sou alto astral. Então eu acredito que isso foi contagiando e atraindo pessoas parecidas, semelhantes. Então esse ambiente onde as pessoas estão tão cansadas, estressadas, fadigadas, ela chega num ambiente onde ela está ouvindo falar de Deus, ela está tendo tempo de oração e ainda joga lá para cima, gera uma coisa na alma dela, né? Ah, mas o culto ele é espiritual. Ele é espiritual, mas ele é racional. Ele é racional. Então, entende? Então ele atende outras perspectivas também. E eu acredito que é uma somativa. Não tem como falar assim, um sucesso é isso aqui, acabou. É uma boa estrutura, ser um bom anfitrião, ter uma boa recepção, né? Ter uma musicalidade. Porque 50% do culto é música. Então se os pastores entenderem que 50% da igreja é música, ou dos cultos, não da igreja, melhor dizendo, eu investiria mais na música. Então eu invisto muito em música, em qualidade de som, em qualidade de instrumento, em qualidade dos músicos. A gente é chato, é criterioso. Alguns ficam magoados porque não tem espaço. Mas espera aí, o pregador não tem que ser de ponta? Por que o músico não tem que ser de ponta? Entende? Então acho que essa somativa de vários e vários fatores tem feito, e a graça de Deus, né? O favor de Deus, a mão de Deus, tem coisa que a gente nunca vai explicar, que se eu conseguir explicar, foi coisa do homem. Foi coisa do homem, não foi coisa de Deus. A graça é o suficiente. Agora, pastor, aqui em São Paulo, principalmente, né, você se tornou muito conhecido até em todas as regiões aqui de São Paulo, por conta daquele vídeo que você fala sobre muito cristão, que ele acha que o macumbeiro ele é maldoso, ele carrega maldade no coração. Como foi essa inspiração ali que você teve para falar aquilo? Eu estava num culto falando sobre amor, sobre amar o inimigo, porque a Bíblia deixou claro, amar o amigo não é amor, é conveniência, é fácil. O difícil é amar o diferente. Então assim, por exemplo, a gente está num momento de muito debate político. Se alguém assumir que é da esquerda ou que é do PT, você não quer evangelizar o cara. Parece que você não quer falar de Jesus, você quer falar muito mais dos seus conceitos de direita do que dos seus conceitos bíblicos. Uau! Então a gente está se tornando muito mais militante por algumas causas, ou políticas ou religiosas, do que propriamente um evangelista. Então Jesus,
Por que ele foi um escândalo para a religião? Por que Jesus foi um escândalo para o judaísmo? Porque ele não se deixou modelar pelo judaísmo. Ele não se tornou parte do sistema judaico. Ele olhava para o homem como um homem. Ele é o criador. Espera aí, isso aqui é meu filho, eu que fiz isso aqui. Ó. As suas ideologias, é vocês que foram criando. Eu criei o homem. Eu não criei a religião. Isso é coisa do homem. Então, ali, eu fui dar o exemplo pegando a questão de uma religião que dentro do pentecostalismo, dentro do neopentecostalismo, a gente escuta muito como se fosse uma rival, que são os macumbeiros, né? Que eu fui até repreendido, né? Em amor. Ô pastor, obrigado pelo comentário, mas não é macumbeiro, é umbandista, é candomblessista. Então o que eu estava falando ali, o André? Que às vezes a gente prejulga a pessoa que ela é maldosa. Vou dar um exemplo aqui. Se um macumbeiro chegar aqui agora e te der um doce, te der um prato de comida, você vai orar, você vai desconsagrar, ou você não vai comer. Você vai recusar aquele presente porque você está fazendo um pré-julgamento que aquela pessoa lançou ali um feitiço, uma mandinga. Mas quem disse que o cristão, quando te doa algo ou faz alguma coisa por você, ele não está também com segundas, terceiras, quintas intenções, com maldade, com inveja, com ciúmes? Entende? Porque a gente está classificando as pessoas pela religião dela. A gente está rotulando as pessoas como gado, por raça. Ah, então se você é do candomblé, você é mau. Se você é cristão, você é do bem. E o que a gente anda vendo por aí é chato falar, porque eu tô falando da minha classe. Mas tem muito cristão rancoroso, vingativo, invejoso, maldoso, caluniador, difamador, que se torna ele muito pior do que qualquer outro ser humano do bem que confessa até agora uma outra religião. Então a gente está colocando a religião acima do humano. A gente está classificando as pessoas agora por religião, não é mais porque ele é criatura de Deus. A Bíblia fala que aquele que diz amar a Deus e não ama aquilo que ele criou, a sua criatura, e maldiz a sua criatura, ele não ama a Deus. Como que eu vou amar a Deus que eu nunca vejo, que eu nunca vi, certo? Sim. E vou falar que amo Deus que eu nunca vi, se eu não consigo amar aquilo que ele criou, que é o meu próximo. Então, ali era um questionamento muito mais para a gente aprender ao diálogo, ao respeito, né? A olhar para as pessoas com bons olhos, até que se prova o contrário. Ah, pastor, você não pode negligenciar, o mundo espiritual ele é muito real. Ele é real, mas maior o que está em mim do que está nele. No ungido do Senhor, o maligno não toca. Ele me deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e ainda que eu beba qualquer bebida mortífera, nenhum mal me será causado. Entende? Paulo vai dizer que aquilo que eu como sem saber que foi consagrado ao ídolo, não tem problema nenhum. Então por que eu vou ficar criando? Senão eu vou ficar criando paranoia. Ah, o cara é motorista do ônibus. Espera aí, ele é macumbeiro? Ih, rapaz, ele serve ao demônio, ele serve ao diabo. Aí a gente começa a colocar rótulos, né? E como se o macumbeiro ou o cara do candomblé, eles falam que não é diabo, a gente fala que é. Mas isso é uma ofensa para eles. Será que para eles, que é de uma outra religião, é bom, é gostoso ouvir dizer isso? Não é. Se incomoda, se ofende. Então, as minhas crenças são minhas crenças. Eu tenho liberdade de expressão, eu estou num país democrático, mas eu não preciso fazer uso disso. Eu posso fazer uso do amor. Eu posso usar uma outra linguagem, que é o que Jesus tentou o tempo todo fazer. Ele sabia o que era errado, mas antes dele confrontar a pessoa do que era errado, ele amava a pessoa. Entende? Antes de eu sair exortando, humilhando, confrontando, ele ganhava a pessoa. Você pode ver que primeiro ele curava, depois ele dizia assim, vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Era depois. Ele comprou a briga da mulher adulta, ele nem sabia, porque era uma acusação. Ali não era, vou dizer assim, algo comprovado, era uma acusação. Essa mulher foi pegar adultério. Mas na lei dizia que o homem também tinha que ser trazido. Trouxeram só a mulher. Aí ele já desconfiou. Será que isso aqui não é uma armação? Será que ela estava adulterando mesmo? Eu acredito que ela estava adulterando porque ela não negou. Sim. Certo? Mas ele compra a briga e depois de todo mundo sai, ele fala assim, minha filha, peca mais não, porque você viu o B.O. que deu, né? Então, a igreja, ela primeiro confronta para depois amar. Exatamente. Sendo que, se a gente amar primeiro, precisa confrontar menos. Uau. Peguei. Entende? Jesus entra na casa de Zaqueu. Me mostra no texto a hora que Jesus repreendeu Zaqueu. Não tem. Não tem. Não tem. Sabe o que constrangeu Zaqueu? A presença de Jesus. A presença da graça na casa de Zaqueu constrangeu ele a tal ponto que ele disse, se eu pequei, restituirei. Eu vou devolver aos pobres. Eu vou pagar tudo que eu peguei. Se, porque ele também tinha uma dúvida, se o que ele fazia era certo ou errado, ele queria saber.
Porque rotularam ele como cobrador de impostos como aquilo que é pecado. Mas na cabeça dele, espera, assim, isso aqui é minha profissão. Eu trabalho para Roma. Então ele fala, se eu roubei, eu restituo. Ele estava aguardando Jesus mostrar para ele se ele tinha roubado ou não. Então, se a pessoa receber a presença de Jesus, existe um amigo chamado Espírito Santo, que a Bíblia vai dizer assim, ele convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Nós, pastores, se tivermos mais a presença do Espírito Santo, mais intimidade com o Espírito Santo, em amor, a gente vai precisar usar muito menos a vara. André, sabe que as pessoas precisam de verdade hoje? De verdade? De amor. De amor. As pessoas precisam ser amadas. Sabe por que tem muita gente indo pra facção criminosa? Porque é o único lugar que abraçou ela. Senso de pertencimento. As pessoas precisam pertencer a uma tribo. E aí aquela tribo dos santos, dos intocáveis, dos irreparáveis, dos imaculados, reprime essas pessoas. O que é que elas pensam? Eu não caibo aqui, eu não vou conseguir lidar com isso. Eu sou diferente deles. Eu faço mal a eles, eu sou uma vergonha para eles. Entende? Eu escandalizo a religião deles e ela se afasta. Aí vem uma outra religião e fala assim, pode vir para cá. A gente aceita. E aí o senso de pertencimento abraça aquela pessoa. Então nós estamos perdendo muitas almas só por não entender que ela primeiro só queria fazer parte. Mas Meu como ela é Deus. repelida, ela vai embora. Ela só queria pertencer.